Ohio! Sejam muito bem-vindos, otaquinhos e otaquinhas desse meu Brasil. Eu sou Denil Otaku e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um mangá nacional muito bom que eu descobri há pouco tempo, que é Rei de Lata. Ele já está aí desde o meio do ano passado, se eu não me engano. É um mangá escrito e ilustrado pelo Jefferson Ferreira e é um mangá assim que vale muito a pena ter na coleção, não só porque a história é bacana, mas porque ele é lindíssimo, ele é tem uma capa cartonada com orelhas, vocês sabem que eu gosto, então tá aí a capinha, parte de trás. Isso. Ela vem em papel couché de alta gramatura e ela é toda colorida. Você não tá entendendo? Essa HQ é toda colorida. E não é qualquer corzinha. É um... Eu não sei o que o Jefferson fez, mas as cores se complementam de uma forma que faz com que o visual do mangá da HQ, enfim, vocês definam aí pra mim como que a gente vai chamar essas histórias. Inclusive, eu tive muita dificuldade para ler, porque eu já estava tão acostumado a ler os mangás japoneses, que primeiro já fui para a última página, aí eu já vi que estava errado. Voltei para a primeira e comecei a ler da direita para a esquerda, como a gente está mais do que acostumado. Mas não, claro que não. Vai estar como é uma obra ocidental, é uma obra nacional. Ela vai ser lida certinho ali, da esquerda para a direita, de cima para baixo, bonitinho, como deve ser em nosso país. E eu acho que eles fizeram bem em deixar nessa estrutura, porque não é uma cópia, a gente não está tentando copiar o que os japoneses fazem, é algo nosso. E eu acho que a gente tem que se orgulhar do que a gente faz aqui dentro. Então tá aí, Rei de Lata, do Jefferson Ferreira. Antes da gente entrar em mais detalhes sobre a obra em si, eu queria que você já deixasse seu joinha, deixe seu like, seu curtir e assine o canal se você ainda não é assinante. Clica no sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E é isso aí, vambora! Eu vou pegar algumas colinhas durante o processo aqui, durante o nosso vídeo, mas eu vou mostrando para vocês em seguida. O que acontece? É uma história que se passa em um planeta que, assim como o nosso, vivia em guerra constante, né? Então, muitos países em guerra, e dois desses países, Marte e Vênus, estavam numa guerra ferrenha. O pessoal de Marte, não sei se são chamados de marcianos ou não, e de Vênus também não sei, mas deve ser, né? Mas eu vou continuar como o povo de Marte. O povo de Marte, eles tinham uma tecnologia muito avançada, e o povo de Vênus tinha um poderio bélico mais biológico, mais nesse sentido. E eles arrebentaram, acabaram, destruíram com Marte, com o país Marte. Não é o planeta Marte, é o país Marte mesmo. Não estou falando errado, gente. Desculpa, ainda estou fungando da gripe, mas é a vida, então vamos seguir. Então eles lançaram uma arma biológica em Marte e que soltava um gás laranja, e esse gás nunca mais se dissipou completamente, foi para as águas também, ficou laranja, tudo ali muito bonito, inclusive, e muito bem ilustrado. E só que esse gás e essa água não são próprios para consumo, então as pessoas foram morrendo aos poucos. Marte hasteou a bandeirinha branca lá, pedindo para acabar com a guerra, mas o dano já tinha sido feito, e assim começamos a nossa história. O
que acontece? A partir daí, então, toda criança que sobrevivesse ao parto adquiria alguma herança, como eles chamam aqui dentro, que assim, não tem como não comparar com My Hero Academia, porque são crianças com poderes. Então, o que eu posso fazer, né? Então, da mesma forma que no My Hero Academia eles têm os quirks deles lá, as individualidades, né, como eles gostam de falar, no bom e velho português, aqui eles têm a herança ou maldição. É a mesma coisa, só que depende quem que você está falando. Os adultos que eram para ser um pouquinho mais inteligentes, entenderem melhor que as crianças não tinham culpa de nada, que foi resquícios da guerra, passaram a odiar e a literalmente caçar essas crianças para matar, para vender. Eu não sei, a gente não sabe ainda, a história não chegou ainda nesses pormenores, mas existem caçadores de crianças espalhados por todo o país por puro ódio às crianças que sobreviveram, e enquanto suas contrapartes, os outros adultos, faleceram. Então a história começa já com 80% da população de Marte já morta, já falecida. Que mais que tem no comecinho ali que eu queria lembrar? Esses poderes são ativados em situações extremas pela primeira vez. Depois eles vão se acostumando e vão utilizando eles da forma como eles querem. As crianças podem fazer isso. Então, tá ali numa situação de vida ou morte, ou sofreu um trauma, ou aconteceu alguma coisa muito grave, essa habilidade é exposta pela primeira vez. Toda criança que nasceu depois dessa época, a mãe que dava à luz morria no parto. Então todas essas crianças ficaram meio que jogadas na sociedade que as odiava, que as odeia. Então você já sente, você já sofre por essas crianças, assim. Você já toma um amor de mãe por essas crianças. Estou falando crianças a cada 3 segundos. Meu Deus, calma. Então também. Foram criados 4 corações, um central, ou norte, sul, leste, oeste, agora não vou me lembrar. Mas tem 4 corações que são chamados assim, e eles são instituições, entre aspas, que vão de crianças para crianças, para que elas se cuidem e se ajudem a se manter vivas nesse mundo tão mais perigoso do que a gente está acostumado. Eu vou pegar uma colinha aqui dos poderes de cada um, porque é muita gente. Eu não vou falar de todos, mas vou falar dos principais. E é muito poder para lembrar. Então temos o protagonista, que é o José. Ele tem 13 anos, 1,45 m, e a herança dele é o magnetismo. Então ele consegue manipular ali principalmente metais, consegue mover coisas grandes. Ele, inclusive na luta contra o Arthur, que a gente não sabe ainda a herança dele, na luta contra o Arthur ali para pegar o porco, para ver quem ia ficar com o porco, que é o alimento deles, né? Então eles precisavam lutar para ver quem ia ficar. O Arthur estava até disposto a dividir, mas o José, daquele jeitão dele, não ia permitir que isso acontecesse, já que ele quer se tornar o rei do mundo. Não o rei de Marte, mas o rei do mundo. Então, o que eu estava falando? O magnetismo. Então ele joga carros em cima do Arthur,
mais de um carro, inclusive, então o poder dele é bem, bem forte, bem poderoso mesmo, esse menino. Posso ser sincero, principalmente quando eu via a capa do mangá, assim, e via imagens promocionais na internet, eu esperava que a história fosse bem mais focada no José do que ela foi. O José praticamente é um coadjuvante nessa história. Tudo bem, a gente gasta muito tempo para explicar o universo, para explicar que as crianças têm poderes, quais poderes elas têm, por que elas têm, de que formas elas usam esses poderes. Então gasta-se muito tempo desenvolvendo os personagens secundários, que é ótimo, porque eles são muito bons. Mas o foco tirado do protagonista foi muito grande. Precisava ter dado a ele uma atenção maior, na minha opinião. E além disso, já vou jogar de uma vez para ficar resolvida a parte chata. Que eu achei que faltou um pouco de um... E aí? E eu com isso, entendeu? Faltou um plot maior. Por exemplo, no My Hero Academia, eu vou comparar porque nós estamos falando de coisas bem parecidas mesmo. Então, nós temos ali o Deco, que não tem uma individualidade e quer se tornar um herói. Então tem toda aquela questão de uma criança diferente das outras, querendo ser, entendeu? Tem todo esse arco maior para ele se tornar um herói e para dizer, não, ele quer ser o rei do mundo e fica nisso, assim, não desenvolve muita coisa. O resto é poder da amizade, vamos juntar todas as crianças e nos amar profundamente e seremos felizes sem os adultos, sabe? Eu já comprei na pré-venda o volume 2, não sei quando que vai sair, não sei quando que vai chegar, mas eu quero muito continuar. Eu gostei muito, mas eu acho que nesse sentido assim pecou nesses dois pontozinhos, mas coisa que não vai interferir na sua leitura, tenho certeza. Eu sentei e não consegui largar o livro enquanto eu não acabei. É muito gostoso de ler. E assim, a estética dele é um traço simples, mas se você vê a sombra do personagem, você sabe de quem que a gente está falando. Então é muito marcante, apesar de ser simples, assim. Você não vai... Eles não vão mostrar tipo o Inyo Asano no Dead Demons Destruction, que por exemplo um quadro dele tá as duas meninas andando e aí tem uma padaria. Aí nessa padaria dá pra você ver o pãozinho, o cigarro, o azulejo que quebrou, sabe? Super detalhado o quadro. Então, ao contrário, não tem isso. Mas isso não é um defeito, é o estilo que o jovem Jefferson decidiu desenhar. E é lindo, continua lindo do mesmo jeito. São só estilos diferentes. E como eu falei das cores, elas são complementares e são... Se esse mangá fosse em preto e branco, talvez eu não tivesse gostado tanto quanto eu gostei. E não é qualquer HQ, qualquer mangá que fica bom todo colorido, não. Se você pegar um mangá qualquer colorido só por ele ser colorido, a chance de se frustrar é até bem grande. Mas vamos lá. Então é o que eu tinha para falar do José. Nesse sentido, eu acho que vamos ficar por aqui. Depois, qualquer coisa, a gente volta no José novamente. O Arthur é o líder
do coração do leste. Ah, então é isso mesmo, leste, oeste, norte, sul. O Arthur é o líder dessas crianças todas que vivem ali num ferro velho, aparentemente abandonado, para eles não levantarem muita suspeita. E ele coordena o pessoal. A gente não sabe qual que é a herança dele ainda. E eu estou muito curioso para saber, mas já deu para perceber que ele é bem forte. Ele quase matou o porco com um soco só, apesar do porco ser bem grande, ser bem difícil de errar o soco. Ele sobreviveu a 2 carros atirados contra ele, então fraco menino não. Ele tem 14 anos, 1,68 m. Eu amei do fundo do meu coração que o Jefferson, estou chamando ele de seu Jeff já, meu parça. O Jefferson incluiu, claro que ele não precisava nem eu estar falando isso, né? Já que a nossa população precisa ser representada nos quadrinhos, principalmente crianças se vendo representadas nos quadrinhos, é maravilhoso. Então nós temos 2 crianças negras, a princípio, temos crianças ruivas, a gente vai ver de tudo um pouco, mas a Esther é o nome dela, Esther, 11 anos, 1,40 m, a herança dela é o teletransporte. Ela é muito ousada, ela é muito... tem um jogo de cintura muito bom, fala bem. E ela é muito boa no que faz, ela tem uma pegada exata ali, ela sabe usar o poder dela direitinho, ela sabe o que ela pode fazer, o que ela não deve fazer. E ela é estilosa, tá com o óculos estilo Juliette dela, tá toda pomposa. Pomposa? Que adjetivo horroroso. Nós temos o Pirata, que é um menino negro também. E eu adorei que o desenho da camisa dos corações é um X, é bem aberto o X, com um desenho, acho que um soquinho assim, um soquinho e uma caveira, agora eu esqueci, e aqui não tá dando pra ver direito, mas enfim, é muito bonito, é muito, eu queria uma blusa dessa. Quem tá desenvolvendo camisetas aí, vou pensar em abrir uma lojinha fazendo um merchan já adiantado. Se você já adquiriu essa camiseta, você está vindo do futuro e vendo esse vídeo agora, foi aqui que eu tive a ideia de começar a minha linha de camisetas de mangás e HQs, tá? Se isso nunca aconteceu, ignora. Mas é isso aí. Ele tem uma super perna e ele parece o Nick Fury da Marvel, lá dos filmes da Marvel, com um tapa-olho. A gente ainda não sabe como ele perdeu esse olho, se é que ele perdeu esse olho. E ele anda com uma perna de pau, porque essa perna, ela estica e faz curva e vai da maneira como ele quiser, vai se alongando. Ele tem uma super perna, né? Literalmente uma super perna. Muito bem desenhado, mais sisudo, mais cara fechada, mais eficiente, tanto quanto. Temos a Ana, que é uma menina de 13 anos, com 2 metros de altura, sim. Isso existe. Ela é uma gigante. E a herança dela é plantas da vida. Então, quando alguém se machuca, ela desenvolve no braço, não sei se é só no braço, né? Mas mostra ela desenvolvendo no braço umas plantinhas que ajudam a cicatrizar, ajudam a melhorar de qualquer doença que a pessoa esteja enfrentando no momento. E vou te falar, viu, ter um curandeiro assim não é tão bom assim, não é qualquer equipe que tem, não. Então e ela é toda fofa e tá lá toda meiguinha, querendo ajudar, até por... não ia falar porque essa é nova, porque todos são. Mas ela é toda meiguinha, ela não vai muito para as batalhas, porque é melhor ela ficar ali na retaguarda, ali no QG deles, para estar sempre curando e ajudando quem precisa.
Temos também a Júlia, que é capaz de fazer clones. A gente tem pouca informação sobre a Júlia, mas ela faz clones dela mesma, e a cada clone que ela faz, a força dela diminui pela metade. Então, se tem ela e mais um clone, a força que ela teria inteira sozinha diminui pela metade. Então, todos os poderes têm esse perde-ganha. Então, eu ganho um clone, mas eu perco em força. Então, ela precisa de volume, então ela vai fazer ali 20 Júlias e dividir a força dela em 20 também. Mas ela não é um poder de se jogar fora também, não. Temos a nossa ruivinha, Isadora, 14 anos, 1,63 m, que tem visão sensorial. Então ela consegue enxergar de quilômetros de distância um ponto específico, e isso vai ser muito importante na missão deles de recuperar o José. Então o José é pego de propósito, né? Voltando a história um pouquinho aí antes de entrarmos no Chico. O José é capturado por esses caçadores de crianças que existem, e aí a gente vai ver que existem tipos diferentes, né? Que são caçador roxo, que é o mais fraco, o caçador vermelho, que já demanda uma luta corporal mais intensa, e o caçador dourado, que esse aí tá para matar, literalmente. Ele de longe são os mais fortes, os mais poderosos entre todos os adultos que ficaram para trás. O que mais? Então o José é pego, ele se deixa, segundo ele se deixa levar, porque ele quer enfrentar os fodões, os melhorzões, o topo do topo, a nata da nata da sociedade adulta, para poder se tornar um dia o rei do planeta inteiro. Ele precisa começar de algum lugar, né? Só que ele já não tem seguidor nenhum, ele tem menos seguidor do que eu aí, gente, no YouTube. Inclusive, ajuda nós e inscreve aí. Inscreve, custa nada. Dá a pausa aí. Se inscreveu? Então beleza, vamos continuar a história. Então a equipe inteira bola um plano para libertar o José, que segundo ele não, né? Ele realmente foi pego de propósito, né? Ele se deixou pegar, ele podia lutar ali, mas resolveu não lutar. Falou assim: quero ir pro seu esconderijo aí, porque eu quero lutar contra o mais forte. Que essa é a ideia do José. O José é como se o Bakugo de My Hero Academia não tivesse tido o All Might como inspiração. Imaginou? É exatamente aquele ego, aquela brutalidade, aquela força, aquele nervosismo, aquela cabeça estourada. Mesma coisa, sem ter uma influência positiva do outro lado. Então, esse é o José que a gente conhece hoje. É o José fora do coração do leste. Então, a equipe consegue recuperá-lo, e ele quer logo se tornar o líder do coração do leste. Então, assim, beleza, sem problema nenhum. O Arthur, se eu ganho do Arthur na luta, se eu ganhar eu viro o rei. O rei não, né? O líder de vocês, beleza? Beleza. Só que o Arthur sabe muito bem o que faz, e ele sabe delegar funções. E ele delega essa função pro Chico. Chico, pra mim, é um dos personagens mais legais e que tem maior... Como se diz? Um passado mais sombrio, tem uma personalidade mais marcante. Então, e ele se torna a herança dele é o coração demoníaco. Então o sangue dele começa a ferver, adrenalina pulsando, e ele desenvolve
duas chaminézinhas na testa dele, por onde o vapor sai, e ele consegue chegar até 100 graus Celsius. Então, principalmente em lugares fechados, ele consegue esquentar aquele lugar muito, muito rápido, e ele vai ficando mais forte, né? Aquela coisa de fuga ou luta nele é muito forte, é um instinto de sobrevivência muito forte. E a gente vê essa luta do José com ele, a diferença entre os dois, assim. Ele já é como se ele já tivesse passado pelo que o José está passando. Talvez nem ele percebeu isso durante a luta, mas é o que eu pesquei um pouco, assim. Então, o José perde. Caiu tudo aqui, galera, foi mal. O José perde a luta, mas não antes que o Chico... Eita ferro. Vai pra edição assim mesmo, não tem problema não. Não antes que o Chico se transforme com o coração demoníaco dele. Que era algo que ele não queria fazer, né? Mas acabou fazendo. E segue a vida. Então, José perdeu, entendeu um pouco, eu acho, o lugar dele, voltou, deu uma humilhada nele ali, a ponto dele dar uma quietada. Então, pro José, ficou nisso, entendeu? O porquê da minha crítica. O José não teve muita participação na história. Depois disso ainda acontece muita coisa. A Alice, que é uma das irmãs fatiadoras, gêmea do irmão fatiador, ela na saída lá da parte em que o José é resgatado, ela encontra com o Chico e conta para ele que o amigo foi morto por um caçador dourado e que o irmão estaria nas mãos desse mesmo caçador, esperando ali a morte ou a salvação por eles. E aí vamos ver no segundo volume se eles vão conseguir resgatar o garoto. Eles precisavam da liberação da mãe, que é maravilhosa, uma pomba branca que fala, mano, e é muito absurdo, e é muito bonito, e é muito legal. Eu curti muito a mãe. Se bem que eu não sei, ó, vou colocar aqui pra vocês verem. Eu não sei se essa aqui é a mãe ou se de fato a pomba é a mãe, mas eu entendi que a pomba é a mãe. E ela é meio rosada, com o olho bem rosa, a língua bem rosa, com um pico amarelo, e tá aí ela que vai intermediar aí as decisões entre todos os 4 corações, para que coisas que interferem os outros corações precisam de uma decisão ser tomada por ela. Então ela libera e aí a gente encerra o volume. Então ficou com gostinho de quero mais, e eu quero mais. Já encomendei minha segunda edição e com certeza vou continuar a minha coleção de Rei de Lata, que é muito bom, gente. Sério, eu gostei demais. Acho que eu vou perceber, o tanto que eu falei nesse vídeo. Desculpem aí qualquer coisa, me corrijam se eu errei em algum momento, alguma coisa que eu falei. E me contem se vocês já leram, se ficaram com vontade de ler, se vão comprar, se vão ler. Eu vou deixar o link da Amazon aí também, que está sempre em promoção. O preço de capa dele é R$ 49,90, mas eu, por exemplo, paguei 30 e pouco. Eu paguei menos, paguei R$30, acho que paguei R$30 nele, 32, alguma coisa assim. Jesus amado, toda hora está caindo, o que está acontecendo?
Meu Deus. E prometo que pro próximo vídeo eu vou me organizar melhor com essa coisa técnica, esse aparato técnico. Então, façam isso. Se vocês ainda não adquiriram seu rei de lata, adquiram já. Se você já adquiriu, deixe nos comentários o que você achou e se concordam comigo ou não nas comparações que eu fiz, principalmente com My Hero Academia. Ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até o final do vídeo. Arigatou gozaimasu. Um beijo e até a próxima. Tchau!